Eu sou motorista de caminhão há um bom tempo. No verão passado, eu vi algumas coisas estranhas e assustadoras na estrada e decidi compartilhar algumas das mais notáveis. Vi outras pessoas falarem sobre as mesmas coisas, então acredito no que testemunhei. A primeira delas é, na verdade, a minha memória mais antiga na estrada. Estava transportando algum tipo de estátua para um colecionador da cidade de São Paulo para Goiânia. Foi uma viagem terrivelmente longa, mas eu tinha apenas cerca de 6 meses de experiência na época. Era tarde e a estrada estava escura. Lembro-me de ter acabado de passar a divisa de Goiás quando meu caminhão morreu. Não engasgou ou falhou, simplesmente desligou. O rádio parou, todos os indicadores caíram para zero e eu parei lentamente no meio da estrada. Eu tentei levar o caminhão para o acostamento, mas, para meu horror, o volante também travou. Uma vez parado, saí do caminhão e coloquei alguns cones que tinha no compartimento de carga ao redor do caminhão para evitar que motoristas noturnos se envolvessem em acidentes, sem ideia do que poderia ter acontecido. Decidi chamar a patrulha rodoviária para cuidar disso da maneira correta. Depois disso, eu ligaria para o meu cliente e informaria que estava atrasado. No entanto, quando peguei o meu celular, percebi que não tinha serviço, estava em home. Voltei para o meu caminhão na esperança de usar o meu hotspot Wi-Fi para entrar em contato com alguém, mas, não importa o que eu tentasse, não conseguia fazer a conexão funcionar. Eu estava sem opções, e finalmente, decidi ficar na parte de trás do meu caminhão para sinalizar qualquer um que passasse. Acho que 5 minutos se passaram antes que minha paciência se esgotasse. Estava irritado, confuso e perdendo dinheiro a cada minuto que passava. Mas quando peguei meu celular novamente para verificar a hora, toda aquela irritação desapareceu. Em vez de raiva, fiquei apenas confuso. De acordo com meu celular, nenhum tempo havia passado. Então, uma sensação de estar sendo observado me tomou. Olhei ao redor, mas tudo o que vi foram grandes campos dos dois lados, envoltos na escuridão, e comecei a ouvir algo, como um zumbido mecânico baixo. Pensei que alguém devia estar vindo pela estrada. É claro que eu estava errado. O zumbido crescia lentamente, mas não vinha da minha frente ou de trás de mim, mas sim de cima. Relutantemente, olhei para cima e vi um grande disco cinza e prateado no ar. Havia luzes ao redor de sua circunferência, com uma grande no meio, agindo como um holofote. Meu coração disparou e minha visão toda foi envolvida pelo branco, antes de eu desmaiar no chão. Quando recobrei a consciência, havia uma mulher colocando seu casaco sob minha cabeça e me dizendo para não me mexer, que uma ambulância estava a caminho. Em breve, eles chegaram e antes que eu percebesse, estava no hospital passando por exames. Eu sabia que não podia contar a eles sobre a coisa que vi no céu, eles pensariam que eu estava louco. Em vez disso, contei a eles que meu caminhão havia falhado e que, quando saí para verificar, tive um momento de tontura e desmaiei. Eles acreditaram nisso. Depois de receber alta e um atestado de boa saúde, fui mandado para casa. Meu caminhão estava de volta ao funcionamento normal na manhã seguinte. A empresa para a qual trabalho deixou outra pessoa fazer a entrega para mim, apenas dividimos o pagamento. Apesar de todos os mistérios pelos quais passei, foi um acordo justo, eu suponho. Esta próxima história é para todos os caçadores de fantasmas por aí e aconteceu cerca de 3 anos após a primeira história. Não é segredo que as paradas de descanso são basicamente o esgoto das viagens rodoviárias. Eu nunca vi uma que não tivesse um rato morto, um gloriolho ou algum tipo de mancha indefinível nas paredes. Aqui está nesta história tinha tudo isso e mais. Entrei segurando a respiração, como sempre fazia, pois sabia que não havia um bom cheiro nesses lugares. Fui até um mictório para poder sair rapidamente caso alguém tentasse algo engraçado.
Terminei e fui lavar as mãos quando olhei para cima no espelho e percebi que alguém estava usando o mesmo mictório em que eu estava há pouco. Isso me pareceu estranho, já que eu era o único lá dentro e não ouvi ninguém entrar. O sujeito estava sujo, e minha primeira impressão foi que ele era um carona. Já havia inventado uma desculpa para não poder levá-lo comigo caso ele pedisse. Estava disposto a ajudar as pessoas, mas esse cara parecia estar até tramando algo. Abri a torneira da água e me dirigi para pegar algumas toalhas de papel. Quando me virei, o cara tinha desaparecido. Olhei em volta, até mesmo debaixo das divisórias, mas ele não estava em lugar nenhum. Não havia como ele sair pela porta sem ser visto, já que estava bem ao lado do dispensador de toalhas de papel. Quando me virei para sair pela porta, tive o maior susto da minha vida. O cara que vi no espelho estava bem na minha frente, mas agora eu vi através dele. Estava machucado, ensanguentado e parecia estar coberto de lama. Para minha consternação, quando saltei para trás, pisei em uma poça de alguma coisa, perdi o equilíbrio e fui direto ao chão. Consegui me segurar e coloquei a mão em outra substância indefinível. Verifiquei minha mão para ter certeza de que não era fezes ou sangue, e felizmente não era, provavelmente era urina. Em seguida, olhei de volta para o cara que tinha visto momentos antes, mas ele havia desaparecido. Foi como se ele estivesse lá por um segundo e depois tivesse sumido. Não tenho certeza, mas senti que ele deveria ter sido um fantasma ou algum tipo de espírito. A porta daquela parada de descanso estava pesada e enferrujada, o rangido dela podia ser ouvido da estrada. Eu teria percebido se ele tentasse sair dali. Minha esposa sabe somente sobre essas duas histórias anteriores, no entanto, apesar de não ter contado para ela, estas demais nunca saíram da minha mente. Todos vocês devem se sentir sortudos. A primeira aconteceu por volta de 5 anos atrás, não muito tempo após meu encontro com um homem na parada de descanso. Eu estava indo para o Pará para entregar algo quando notei um homem à beira da estrada. As estradas estavam relativamente tranquilas naquela noite, então eu entendi por que ele poderia passar despercebido. Ele não estava com o polegar levantado ou algo do tipo, estava caído sobre o guarda-corpo. Eu diria que estava a cerca de 100 metros dele e podia distinguir um moletom e algum tipo de líquido brilhante sob a luz dos faróis. Eu tinha toda a intenção de tentar parar em algum lugar e ajudá-lo, mas à medida que me aproximava, algo estranho aconteceu. Ele se levantou e, de alguma forma, se arrastou para o outro lado do guarda-corpo. É difícil explicar o quão antinatural aquilo parecia. Seu corpo se movia como se não tivesse ossos. Antes que eu percebesse, ele estava indo direto para a estrada. Eu buzinei, abaixei as janelas e gritei, mas ele simplesmente ficou ali, diretamente no meio do caminho. Passou-se um segundo em que eu sabia que seria responsável pela morte de alguém. Tentei frear, mas mesmo quando o caminhão diminuía a velocidade, eu sabia que estava prestes a colidir com essa pobre alma. Quando ele desapareceu da minha vista, fechei os olhos, antecipando o impacto, mas ele nunca veio. Disse a mim mesmo que ele havia pulado para fora do caminho e estava bem, mas eu não tinha com o que me preocupar, porque ele obviamente não estava machucado, a não ser pela lesão que o colocou naquela posição. O caminhão finalmente parou, e eu imediatamente pulei para fora para verificar se ele estava bem. Procurei por aquele cara por todos os lados, mas ele não estava em lugar algum. Andei para cima e para baixo na estrada por pelo menos meia hora, chamando e perguntando se ele estava bem. Olhei também junto ao guarda-corpo, mas foi em vão. Esse cara simplesmente havia desaparecido. Ainda não sei para onde ele poderia ter ido. Recentemente, pensei que minhas experiências com o paranormal finalmente tinham terminado, mas vou concluir com uma que aconteceu apenas algumas semanas atrás.
Esta não é tão assustadora quanto as outras, na minha opinião, mas ainda é uma boa história. É comum entre os caminhoneiros terem rádios amadores instalados, que geralmente são usados, ou pelo menos no meu caso, para comunicar com outros motoristas e informá-los sobre acidentes de trânsito e atrasos na estrada. Nós, caminhoneiros, gostamos de cuidar uns dos outros. Nessa noite em particular, eu estava tendo uma conversa completa com alguém que estava, pelo que parece, cerca de 10 milhas à minha frente na estrada. Ele estava me dando um aviso sobre um capotamento que estava sendo limpo. Um capotamento é quando um carro sai da estrada e capota. Eu agradeci a ele e continuei com a conversa. No entanto, ele me interrompeu em um ponto, e sua voz mudou de calma e entediada para assustada e alerta. Ele explicou que tinha acabado de parar em uma área de descanso, uma que eu estava a cerca de 8 milhas de distância e que tinha visto um sinal indicando. Ele viu algo estranho andando por lá. Ele disse que tinha planejado dormir depois de estar na estrada por 8 horas sem parar, mas agora estava com medo de sair do caminhão ou mesmo de tentar dormir. Preciso manter essa coisa à vista, ele disse, e isso realmente me assustou. Eu disse a ele para apenas se acalmar, que estaria lá em breve e que poderíamos fazer turnos se isso fizesse se sentir melhor. Ele concordou, mas depois começou a descrever a criatura. Segundo ele, parecia quase humana, mas tinha a cabeça muito pequena e o corpo muito longo. Estava completamente nua. A pele que a cobria era de um cinza claro, parecia molhada e estava esticada firmemente ao redor do corpo, destacando os ossos. Ela vasculhava a área de descanso, aparentemente farejando alguma coisa. Quando encontrou algo, meu colega do rádio saiu tempo suficiente para vomitar. Quando ele voltou, ele disse que aquela coisa havia apanhado um coelho e o comeu por um buraco que parecia ser sua boca. Alguns minutos depois cheguei ao local, observei o caminhão do meu amigo ali estacionado, mas nenhum sinal dele. Um segundo após pude ouvir o estampido de 2 tiros sendo disparados e meu amigo próximo à linha das árvores que dava acesso a uma pequena floresta. Me aproximei rapidamente, fazendo questão de me identificar para ele. Neste instante aquela coisa estava correndo para dentro da mata. Corria como se fosse um quadrúpede, mas seus movimentos não eram normais para um animal. Retornamos à área de descanso onde ficamos conversando por um certo tempo, esperando aquele susto passar, quando a criatura retornou. Estava parada na linha das árvores, a aproximadamente 20 ou 30 metros de nós. Imediatamente meu amigo sacou sua 9mm e atirou contra a coisa, tendo-a acertado no peito. Instantaneamente aquela criatura desapareceu na mata, deixando um rastro de sangue preto, que em poucos instantes se tornou algo sólido. Passamos o restante da noite nos revezando para dormir, mantendo vigia caso a criatura voltasse. Fico me perguntando que tipo de animal teria um sangue preto e que criatura poderia ter se deparado com a gente.